Bem, amados, nós vamos ministrar a segunda parte, né, da ministração sobre juízo eterno, um dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu reforço que é um assunto extremamente importante à igreja saber. Eu até brinquei aqui que nós, como crentes, devemos conhecer esses princípios elementares, não só esse, mas são 6 princípios elementares. Eu tenho que saber de frente para trás, de trás para frente, porque é um assunto que todo crente precisa dominar. Amém, irmãos? Eu sei que tem alguns assuntos mais complexos, né, como escatologia, mas a gente está trabalhando, irmãos, um princípio bem simples, né? E eu creio que essa informação vai motivar você a estudar mais. E o assunto de escatologia realmente merece um pouquinho mais de atenção, tem que realmente cavar, amém? E a gente está vivendo aí umas 3 semanas de maratona de escatologia, né? Semana passada o André ministrou sobre arrebatamento. Quem estava aqui na semana passada? Eu não estava, hoje até ouvi um pouquinho a ministração do André, e o que ele falou foi a palavra, amém, irmãos? E o que ele falou é a verdade, e nós seremos arrebatados, amém? Diga para o seu irmão, nós vamos ser arrebatados, diga para o seu irmão. Amém, irmãos? Você está feliz com isso? Amém. Aleluia. Só uma pessoa que vibrou, né? Você está feliz com isso, irmãos? Amém. Graças a Deus, né? Tem crente que fica meio triste, né? Quando fala, Jesus está vindo para arrebatar a igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nós vamos falar agora mais a fundo sobre o tribunal de Cristo, né? Todos nós, crentes, passaremos no tribunal de Cristo. O André ministrou sobre arrebatamento, né? E quando a igreja ela for arrebatada, né, aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação, que vai acontecer no período de 7 anos. E nesse período de 7 anos, nós estaremos lá no céu com o Senhor, sendo julgados por Ele. Amém? E o nosso propósito aqui, né, eu acredito até que o André tenha até comentado, que esse tribunal, irmãos, esse julgamento, não é para você ir para o inferno, amém? Tem alguns irmãos que ficam apavorados quando fala do tribunal de Cristo, da prestação de contas. Irmãos, pelo contrário, nós devemos nos alegrar por isso. Amém, irmãos? Então, quantos estão felizes em saber a respeito do nosso futuro? Quantos? Estamos falando algo relacionado ao nosso futuro. Escatologia trata exatamente a respeito dessas coisas. Saber a respeito do nosso futuro é muito bom. Amém? E a nossa igreja aqui trabalha de uma forma para que não entre naquele nível de que, quando chega, as pessoas lêem a Bíblia, quando chega em Apocalipse, não vou lendo não, que isso aqui parece um filme de terror. Não, irmãos. Está falando a respeito do seu futuro, e nós devemos nos alegrar por isso. A gente tem lá informações lá que não está relacionada à nossa vida, mas nós temos a responsabilidade de levar essa palavra, essas boas notícias, para que as pessoas também usufruam do benefício que nós estamos usufruindo hoje. Amém, irmãos? Você está comigo? Graças a Deus. Abre em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Você que não assistiu a primeira aula sobre o juízo eterno, aconselho você a assistir para você entender, né? Tudo que a gente vai estar compartilhando hoje, que é a segunda parte da ministração. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo
bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, primeira coisa que a gente precisa entender nesse versículo, não é julgamento para você ir para o inferno. Então, tem que tirar aquela imagem hollywoodiana de que a igreja vai chegar no céu, né, e aí vai vir lá o anjo, ou então um telão aparecendo todos os seus pecados lá, e aí no final, você agora vai para o inferno. Alguém lá aperta o botãozinho, abre o chão e você desce. Porque tem muita gente pensando dessa forma. Só que a nossa ida lá vai ser com outro propósito, irmãos. E vai ser algo muito bom. Você vai ouvir aqui na palavra. Amém, irmãos? Não é um momento de espancamento, né? Porque às vezes as pessoas acham, eu acho que Jesus vai me esculachar lá no céu quando chegar. Não, irmãos. Fique em paz. Diga para o seu irmão, fique em paz. Aleluia. Ame passar pelo tribunal de Cristo. Parece até cômico isso, né? Mas é a verdade. Você ouvindo a palavra, entendendo a respeito desse princípio elementar, você vai saber que ser julgado por Cristo é algo bom. E aí, irmãos, o senso de justiça em operação na nossa vida, o que for julgado lá, irmãos, você vai saber, não, realmente é isso que eu merecia. É isso o resultado de todo esse julgamento. Você está comigo? Hebreus capítulo 10, versículo 17. É bom a gente embasar algumas coisas aqui, né? E é bom reforçar que Jesus não vai tratar nenhuma questão de pecado lá. Algumas pessoas acham, vai ter citação dos meus pecados. Não. Até porque você vai ver aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 17, uma informação que a gente precisa lembrar. Olha o que diz aqui a palavra. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O que é para sempre, gente? Jesus não vai lembrar mais dos seus pecados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A questão do pecado, irmãos, foi resolvida aqui. Agora, isso não significa que a prática deliberada no pecado tem consequências. Que a prática deliberada do pecado pode afetar a sua fé. E afetando a sua fé, você corre o risco de perder a sua salvação pelo fato de você perder a fé. Eu acredito que o André falou muito isso aqui. Você está comigo? Aí a pergunta que eu faço, o crente, se ele não tomar cuidado, se ele não guardar as escrituras, se ele não seguir as instruções, conforme indicam os princípios elementares da doutrina de Cristo, ele pode comprometer a fé dele? Pode. Então, irmãos, pelo fato de nós estarmos debaixo dessa graça, não significa que a gente vai viver uma vida de qualquer maneira. Pelo fato de não estarmos mais condenados pelo pecado, não significa que o pecado não deve ter uma certa atenção. Porque o pecado, irmãos, se acontecer na nossa vida, é um mero acidente de percurso. Você está comigo? Agora, aquela coisa de pecar deliberadamente, e nós conhecemos muito bem o que significa isso, iniquidade, isso pode afetar a sua vida espiritual. Por que não? Amém, irmão? Você está comigo? Glória a Deus. Mas o texto aqui é bem claro que em nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Então, Jesus não vai tratar a questão de pecado lá no céu. Agora, é fato que, como a gente vai ser julgado, possa ser que algumas práticas pecaminosas aqui, alguns erros que nós cometemos, afetou diretamente as nossas obras e os nossos propósitos aqui. Você está comigo? Então, vamos ser julgados segundo aquilo que nós fizemos aqui no corpo. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, vamos aqui analisar essa passagem aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Muito interessante. Eu vou repetir o texto aqui, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo.
que é essa palavra, né? O tribunal. No original, vem da palavra bema, ou seja, lugar de premiação. Dentro da modalidade esportiva lá da Grécia, quando era feito a premiação dos atletas, o que era feito, né? Tinha uma pessoa lá que era responsável em premiar, ele ficava numa plataforma alta, né, um lugar alto, e premiava os atletas. Então, cada um recebia as suas recompensas de acordo com os cumprimentos das regras do jogo. Você está comigo? Então, esse tribunal aqui não é um tribunal para punir você. Pelo contrário, é um lugar para sermos premiados. Agora, possa ser que uns recebam um prêmio, como outros não. Então, há modelos, há critérios de premiação. Você está comigo? O julgamento que vai acontecer ali não é para analisar os seus pecados ou lançar você para o inferno. Pelo contrário, ali vai ser um lugar de premiação. Quantos se alegram com isso? Amém, irmãos? Todos nós. Aí continua aqui o texto, né? Eu vou repetir, né, para a gente não perder aqui todo o raciocínio. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal, o bema, né, o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito no meio do corpo. Agora, que mal é esse? No original, eu até escrevi aqui, acho que eu consigo ler aqui, não gosto muito de trabalhar, citar grego, porque eu nunca estudei grego. Essa aqui é phaulos, é P-H-A-U-L-O-S. Esse mal aí significa inútil, sem valor. Então, possa ser que as pessoas que estão vivendo esse tempo, salvos em Jesus, que estão fazendo a obra de forma inútil, sem valor. Você está comigo? Então, seremos julgados segundo aquilo que nós fizermos bem ou inútil ou sem valor. E a gente vai entender exatamente o que é isso, né? O que a Bíblia fala sobre sermos julgados com aquilo que nós fizermos aqui, bem ou mal. A gente vai dar exemplos aqui para você entender. Amém? Então, queridos, o que acontece, né? Porque quando as pessoas falam do tribunal, né, a gente é bom recapitular isso, a gente falou muito isso na primeira ministração, o julgamento que nós vamos passar, irmãos, com relação... a gente precisa separar isso. Existia o julgamento para a salvação e o julgamento para a premiação. O julgamento para a salvação, irmão, já aconteceu em Cristo Jesus. Como aconteceu isso? No momento em que você reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. Todos nós fomos justificados por Cristo. Pela graça sois, mediante a fé. Você é salvo pela fé em Cristo Jesus. E é bom a gente deixar bem claro, não é somente crer, é aceitar o sacrifício que ele fez por você na cruz do Calvário. Então, a salvação não são pelas obras, não é porque você é bonzinho, não é porque você nasceu numa família exemplar. Jesus, ele te salvou porque ele quis. Ele amou, Deus amou o mundo de tal maneira. Foi através do amor do Pai que nos alcançou. Não é por meritocracia. Então, irmãos, a questão de julgamento para a salvação já foi cumprida em Cristo Jesus, porque todos nós éramos condenados ao inferno, por causa da nossa natureza. E é por isso que o homem precisa nascer de novo. E como o homem nasce de novo? Aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E com essa ação, o homem passa a ser justificado pelo sangue de Jesus. E o escrito de dívida que era contra ele morreu. Amém, irmãos? Você está comigo? Agora, esse julgamento aqui é um outro critério. Seremos julgados segundo as nossas obras aqui. Vamos responder. Todos nós vamos responder pelos nossos atos.
Amém, irmãos? Aí alguém poderia dizer assim, pastor, graças a Deus, pelo menos não vou para o inferno. Cheguei aqui, está tudo certo. Agora, irmãos, possa ser, você vai ver aqui, que algumas pessoas, espero que não seja você, não vai receber galardão. Quantos aqui querem receber galardão? Tem gente que levantou a mão, não. Quantos aqui querem receber galardão? Prêmio? Misericórdia, irmãos. Creia, pelo menos. Você está comigo? Aleluia, aleluia, aleluia. Então, todos nós passaremos no tribunal de Cristo. Prestaremos contas daquilo que nós fizemos aqui em vida. Amém? Um exemplo aqui que a gente pode dar, como um propósito bem cumprido aqui, é andarmos em amor. E a pergunta que eu faço para você, você tem andado em amor? Um crente nascido de novo, tendo o Espírito Santo morando dentro dele, ele precisa andar em amor. E se eu não ando em amor, eu vou responder por isso. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia. Olha só em Romanos capítulo 14, versículo 10. Eu vou ler aqui para você, se você não quiser abrir. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu que despreza o teu. Vou repetir. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E esse tribunal aqui é o Bema. Você está entendendo aqui o texto? Então, aquele que julga o seu irmão, que despreza o seu irmão, vai responder por isso. Ninguém fala amém, irmãos? Vamos prestar conta. Que fala mal do irmão, que maltrata o seu irmão. E esse Romanos capítulo 14 aqui, nós trabalhamos bastante, e fala sobre aqueles irmãos fracos na fé, que têm dificuldade com algumas questões. A gente precisa saber lidar com essas pessoas. Aqueles que são considerados fortes, os fracos. Lembra que nós trabalhamos isso aqui? Na carta de Romanos? Então, a forma como lidou com os irmãos, a forma como eu me relaciono com a igreja e com as pessoas lá de fora também. Isso, irmãos, nós vamos prestar contas. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Aquela coisa que as pessoas falam assim, de certa forma, tem um pingo assim até de verdade, mas não é somente isso que vai ser a tua situação, não. Vai ter mais coisas mais à frente. Algumas pessoas falam assim, pastor, é verdade aquele dilema, aqui se faz, aqui se paga? Irmãos, possa ser que aqui você vai pagar alguma coisa, mas vai prestar conta lá na frente também. Amém, irmãos? Eu sei que em alguns momentos a gente vê situações, resultados, por um ato, uma atitude nossa, né, que vai ter lá uma situação, um retorno lá na frente. Mas ali só não vai ser tudo certo, não. Vou resolver meu problema aqui, acabou. Não, irmãos. Você vai prestar conta lá. Se houver consequência dos nossos atos aqui, né, se sofrermos o dano por causa das nossas atitudes, isso aí não é suficiente. Ali não vai estar tudo resolvido, não. Vai ter mais coisas lá na frente. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha só o que diz o texto. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E eu gosto de citar aqui essa passagem, que a gente já começa a quebrar alguns biscoitinhos. Irmãos, não tem esse negócio de reencarnação. Tem alguns crentes que acreditam nessas coisas. Irmãos, morreu, julgamento. E não tem esse negócio de alma penada, não. Pastor, existe alma penada, fantasma. Não, irmãos. Isso é diabo. Pastor, eu vi a vovozinha. Não, infelizmente, é o diabo que você viu. Espíritos familiares. Então, meu irmão, morreu aguardando o julgamento.
Você está comigo, irmãos? Porque está claro aqui no texto. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem esse negócio de reencarnação, não tem essa coisa de passar pelo purgatório. De vez em quando a gente tem que falar essas coisas, de vez, né? A gente está recebendo pessoas e vem alguém aí com algumas culturas de outros segmentos religiosos. A gente precisa consertar isso, ok? Então não existe purgatório, né? Aquela coisa de consultar os mortos. Ah, eu conheço uma pessoa que fala com fulano, fala com ciclano, né? Irmãos, isso tudo é condenável. Amém, irmãos? Nós não temos essa cultura. Ah, pastor, sonhei e a minha mãe que morreu, a vovó, falou comigo. Irmãos, de repente você comeu uma feijoada, foi no rodízio, o diabo tentando... Irmãos, não aceite essas coisas. Cadê os crentes aqui? Os crentes. Se você vier falar que falou com a vovozinha, eu vou puxar a sua orelha. Amém, irmãos? Se foi crente, ela está lá com o Senhor, não vai vir falar com você aqui, não. Ah, como morrer, eu vou voltar aqui e puxar teu pé. Você não vai voltar. A única coisa que você vai aguardar é ressuscitar. Na hora que Jesus vier buscar a igreja, você ressuscitar primeiro. O máximo é isso. Amém? Se aparecer alguém que veio dos mortos, repreenda, porque é diabo. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Vamos ficar com o que a Bíblia diz. Se alguém, Gálatas capítulo 1, versículo 9, vamos ficar com a palavra. Há uma instrução aqui que é segurança para todos nós. Se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Então não tem, irmãos, que inventar nada. Pode vir um anjo aqui de luz falar uma coisa diferente fora da palavra. Não receba. Amém, irmãos? Aleluia. Não receba, não aceite. Agora, qual seria o critério, né? A gente vai abrir um pouquinho. Qual o critério que Deus estabeleceu para nos julgar? Você quer ouvir? Deus tem um critério. Eu fiz questão de ler Gálatas capítulo 1, versículo 9, para até mesmo reforçar que a gente precisa ficar com a palavra. É super importante também entendermos qual o critério que a Bíblia traz a respeito do nosso julgamento. E a Bíblia fala a respeito dessas coisas. Abra lá 1 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 15. Qual o critério de Deus? Diga assim, não é o meu critério. Irmãos, nós temos ouvido tantas vozes aí, tantos segmentos religiosos cantando uma história, aí a pessoa vê um filme, aquela história bonita, né? Aquela monteira de coisa que a gente vê na televisão. Irmãos, vamos ficar com a Bíblia. Amém, irmãos? Leia a sua Bíblia. Vamos ler então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Jesus é o nosso fundamento. Por isso que nós estamos falando aqui de princípios elementares da doutrina de Cristo. Irmãos, eu não vou fazer adaptação, eu não vou agir da forma que eu bem quiser, ou da forma que eu achar que é conveniente. Nós precisamos ficar com o que a palavra diz. Amém, irmãos? Até porque nós prestaremos contas. Amém? Até porque Deus tem um critério para nos julgar. Então, quando a gente vê, inclusive até a própria palavra bema, né, que é um local de premiação, né, onde as pessoas vão ser premiadas, há uma regra estabelecida ali. Então, aquele que está competindo, ele não estabelece a sua própria regra. A regra já existe. Amém? A respeito da nossa vida, irmão, do que vai acontecer conosco, existe uma regra estabelecida. Existe um critério estabelecido pelo Senhor.
Então não é do meu jeito. Ah, eu acho que é assim. Ah, Deus é amor, Ele ama, e eu não creio que vai ser dessa forma. Mas se a Bíblia está dizendo que vai ser de uma forma aqui, explícita, vamos ficar com o que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Olha só o versículo 11, do mesmo capítulo 3 de 1 Coríntios. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base, irmãos. Até porque quem vai julgar vai ser Ele. Amém? Você está comigo? Então eu digo para você, não invente moda. Ok? Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Guarda esse trecho aqui, por favor. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, foi obediente naquilo que foi confiado? Então, você vê aqui as obras que as pessoas vão estar edificando sobre o fundamento que é Cristo. E aí você vê aqui que são diversas obras. Percebe aqui? Outros vão edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Todas essas obras passarão pelo fogo. Aí o texto continua aqui, ó. Presta atenção. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Foi preguiçoso? Foi relaxado? Egoísta? Não andou em amor? Pode ser uma edificação de palha, de feno. Você está comigo? Mas você vai entender melhor aqui. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, porque passará pelo fogo, sofrerá ele dano. Esse dano aqui, irmãos, é perda. E essa perda pode considerar realmente a própria premiação, o próprio galardão. Olha aqui a parte importante, que vai te alegrar um pouquinho. Mas esse mesmo será salvo. Mas por que você se alegrou mais com isso? Misericórdia. Percebeu aí, gente? Premiação, pessoal. Mas vai ser salvo. Graças a Deus. Misericórdia, irmãos. Tá vendo aí, André? Tem alguma coisa errada, irmãos. Hã? Vibrou também, André? Ajudar os irmãos, né? Irmãos, salvação e premiação também. Vamos sair desse quadro, irmãos. Ó, pelo menos eu cheguei lá. Se eu vou ganhar uma bala Juquinha ou não, para mim tanto faz. Misericórdia, irmãos. Mas que mentalidade é essa? Aí o anjo fala assim, olha, não tem nada para você não. Pelo menos, moço. Pelo menos eu estou aqui. Graças a Deus. A porta fechou atrás dele. Misericórdia. Não é difícil a gente entender nesses textos aqui que vai ter gente que não vai receber. Sim ou não, pessoal? Agora, que não seja você. Porque nós entendemos aqui que o julgamento aqui não é relacionado ao seu pecado, mas à sua obra.
aonde Deus colocou para você fazer. O que você foi colocado para fazer nesse tempo em vida. Como você está fazendo? É o momento de reflexão. Amém, irmãos? E quando eu falo em propósito, em obra, não é só ministério, não. Porque tem gente que foi chamada simplesmente para acompanhar o marido. Sabia disso? Para ser um advogado, um professor, um profissional, nesse tempo, bem-sucedido, levando a sério, cumprindo o propósito. Amém, irmãos? Porque às vezes as pessoas, eu vou falar sobre isso, fazem comparação, né? Ou levam em conta a questão da produtividade, números. Não, o critério de Deus não é nada disso. Você vai entender aqui na palavra. Você está comigo, irmãos? Aleluia! E o texto é bem claro aqui. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Não é, irmãos, constrangimento, não é que você vai ficar lá triste. Não, é que, de fato, você vai ver, porque Deus ele é justo. E o que foi estabelecido para você ali, você vai ver, né? Realmente eu dei mole. E Deus, eu creio, irmãos, que Jesus Cristo ele vai, eu acho que na oportunidade, nesses 7 anos que a gente estiver lá em cima, lá com o Senhor, ele vai esclarecer muita coisa. Pessoas que era para alcançar uma pessoa, não alcançou. Pessoa que era para alcançar 1000, alcançou só 500. De repente, para outro, acho que é um número grande. Mas você teve equipamentos lá embaixo, que era para alcançar 1000 pessoas. Habilidades que Deus confiou para você fazer e poderia estar fazendo, não está. Posições que você deveria estar no corpo, não está por desobediência. O seu papel dentro da sua casa, que de repente o seu chamado possa ser esse. Cuidar dos seus filhos. Acompanhar o seu esposo, a sua esposa. E você não levou isso a sério. Ao silêncio, a cara de vocês já muda, né? Para pensar um pouquinho. E você que está fazendo a obra, fazendo relaxadamente, preguiçoso, só vive reclamando, não honra a liderança. É por isso que eu deixei essa segunda parte aqui. Eu queria que a igreja estivesse repleta aqui, cheia. Eu sou obrigado a repetir essa ministração um dia. Mas eu vou repetir. E para não ter esse lance, vai ser até no domingo. Quantos concordam? Vocês são muito maus. Pastor, tinha que ter a gente aqui, do meu lado não veio. Misericórdia. Por isso. Aprende mais, né? Que obra, que edificação que você está lançando sobre o fundamento que é Cristo? A sua obra revelará. Deus verá a motivação no seu coração, com os olhos de fogo. Ele vai olhar para você. Irmãos, não adianta dar jeitinho brasileiro, não tem nada disso, carioca. Chegar para o anjo lá, botar um dinheiro na tua mão para você. Não tem nada disso, irmão, não tem. Aí, anjo, pai, me ajuda aí, falar com o chefe lá para me... para me safar. Não tem isso não, querido. A sua obra, o que você foi chamado para fazer. Fez mal, sem valor, inútil. Então, há uma analogia com relação à obra passar pelo fogo. O que significa isso exatamente? É a obra que permanecer, que cumpriu o propósito. Ou seja, você acredita que vai ter gente que de repente gastou tempo fazendo coisas, cansou, fadigou, que não era para fazer, Deus não mandou fazer?
Eu lendo essa palavra aqui, irmãos, me deu um certo temor. Falei, Senhor, tem misericórdia. Porque nos últimos dias é uma forçação de barra para entrar em ministério, entrar em departamento. Eu quero entrar ali, eu quero subir naquele plataforma, eu quero entrar. Não, irmãos. E de repente Deus chamou para você fazer uma coisa que é você que vai fazer. Seja só... O meu ministério é só trazer a copo de água aqui. Ó. Eu faço fielmente. Se é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer. A gente tem que desconstruir aquela visão de que eu tenho que chegar ali, eu tenho que subir ali. Ou aquele interstício profissional. Eu vou chegar ali, um dia eu vou estar ali, eu vou estar acolá. Ou menospreza aquele que está exercendo uma função que Deus chamou para estar, para fazer. Ele que vai fazer. Então a gente tem que desconfigurar, irmãos, desintoxicar aquela mentalidade de ministério. Meu ministério. Um dia eu chego lá, um dia eu vou ser um professor do Rema. Você foi chamado para isso? Que possa ser que você passe o tempo todo lá, aí chega na hora, não, eu professor do Rema, aí você dá a carteirada lá para o anjo, que eu fui isso aqui. Não, mas peraí. Não, você foi chamado para ser uma advogada. E você era o quê? Ah, não, era para... Não, aqui... Não, tem alguma coisa. Aí eu vi um anjo com um galardão assim. Não, é para o outro ali, ó. Esse não vai ganhar nada, não. Irmãos, eu tô assim, imaginando, tá? De repente isso é até pior. Porque sofrerá ali dano, perda, ele vai perder. E ele vai saber. Irmão, não vai ter aquela coisa de equívoco, não. Não tem alguma coisa, vê lá se tem um sistema lá do céu, se é raro. Não, irmão, não tem nada disso, é aquilo mesmo. E você vai saber que é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Você tinha equipamentos, você poderia fazer muita coisa, não está fazendo. Por quê? Fica na igreja esquentando o banco. Ah, não quero me envolver com nada, não. Vai ser um daqueles que vai fechar a porta assim, atrás de você, ó. E na hora, irmãos, eu sinceramente, deixa eu falar uma coisa, isso aqui eu acho que eu tenho certeza. Você vai estar diante do Senhor Jesus. Olhando para você. Imagine. E aí, o que você fez lá? Eu ia para a igreja de vez em quando. Eu ajudei. Teve um dia que teve uma faxina na igreja, eu ajudei no mutirão. Imagine, irmãos, você de frente do mestre. É essa cara que você está fazendo aí. Que vai acontecer? A maneira que você constrói é a maneira que você será avaliado. O que você está construindo hoje? Já mudou a mentalidade, né? E como eu percebo qual é o meu chamado, irmãos, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor. Como eu descubro, como eu percebo o meu chamado? Começando a fazer alguma coisa. Primeiro, não fazer nada não vai descobrir nunca. Esse é o primeiro passo. Comece alguma coisa. Com uma motivação certa, né, com um propósito. Irmão, não necessariamente você, de repente, possa estar vivendo o teu chamado, mas você está pegando fluxo. Possa ser que daqui 1 ano, 2 anos, não sei, alguma coisa vai acontecer, você vai entrar no seu chamado. E eu costumo dizer que nós não precisamos ficar preocupados com o chamado, irmãos, é servir o corpo. É servir o corpo, irmão, servir o corpo. Na medida que for avançando, as portas vão se abrindo, a necessidade você vai ver ali, acolá, eu vou servindo. Amém, irmãos?
Até porque eu creio que não é só o chamado em questão, vai envolver coisas. Lembra que eu falei aqui em viver em amor, andar em amor? Andar em amor, aquele que anda em amor no corpo, não está preocupado com o ministério. E não é só chamado em questão, é você andar em amor. E esse andar em amor, irmãos, você está sendo avaliado em qualquer lugar. De repente você não faz nada aqui na igreja, lá no seu trabalho. De repente você foi chamado para ser um profissional lá. Porque lá onde você está infiltrado como profissional, você vai alcançar pessoas com a sua postura, com o seu testemunho, com a sua vida. Não, pastor, não sou pastor, não sou nada. Não, mas você vai prestar conta disso. Vai ter gente, irmãos, vai ter gente que acha que fulano é um grande evangelista, vai ter um galardão maior do que o meu, porque ganhou o Brasil. Não, irmãos, não é esse critério. O critério de Deus é obediência. Amém, irmãos? Ô, glória! Não é por comparação. Amém? Você não tem que ficar de olho grande no ministério do outro. Não é isso não, irmãos. Eu queria estar... Não. Com relação a desejar, irmão, não significa que é o melhor de Deus para você. Antes de você desejar, pergunta ao Senhor: Senhor, é isso que você quer que eu faça? É isso que você quer? É nesse lugar que eu devo estar? E aí você vê pessoas saindo de igreja, mudando de igreja, atrás de ministério, atrás de oportunidade. Irmãos, misericórdia, irmãos. Isso é doideira, gente. Aprendendo essas coisas, muda a nossa mentalidade. De repente, o lugar que você está não tem nada a ver. Deus não chamei você para ficar aqui, para sentar ali, para ir para lá. E crente dando cabeçada atrás de satisfação pessoal. Eu tenho que ir para um lugar que eu me sinta bem, pensando no seu próprio umbigo. Pressando no bem-estar. Porque eu me sinto bem, porque lá eu vejo que eu vou ter oportunidade. Vamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, vamos? Você sabia que Jesus foi julgado? Quem sabia disso? Poucas pessoas. Jesus foi julgado, porque ele era homem, nascido de mulher, cumpriu o propósito aqui. Vamos ler. Não te convenci não, tá lá, vamos lá. Vou te ajudar, vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz o texto. Jesus também foi julgado, sim. Primeiro a receber o julgamento, segundo as suas obras. Aquele que foi o primeiro, né? Olha só o que diz o texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Diga assim, essa palavra para mim. Eu vou repetir para ficar bem gravado para você aí, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E tem crente metido a besta querendo oportunidade. Se o próprio mestre aqui, irmão, se esvaziou, se colocou para servir, quem somos nós? Misericórdia, irmãos. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, vamos pensar um pouquinho. Se está dizendo aqui que ele tornou-se obediente, ele tinha opção. Jesus, ele tinha opção de não obedecer. Ele foi obediente até a morte de cruz, cumpriu o propósito. Olha só o versículo 9.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha a premiação de Jesus aí, irmãos. Nome que está acima de todo nome. E esse nome, se você continuar lendo, ele deu à igreja. Para você usar o nome de Jesus. Agora, pelo fato de ele cumprir propósito. Ele veio para cumprir um propósito aqui. A gente pode lembrar de textos. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Por mais que ele seja Senhor. Ele veio cumprir o propósito de resgatar o homem. Ele veio cumprir o propósito de pagar o preço em nosso lugar. E ele foi obediente até o final. É exemplo para a nossa vida ou não? Agora, eu faço essa pergunta para você. Você está sendo obediente até o final? Está permanecendo obediente? Propósito. Irmãos, até o fim. Deus colocou você para cumprir esse propósito. Aonde você está hoje, irmãos, não desista. Não recua. Às vezes bate alguma coisa na tua cabeça e, vou parar, vou desistir, não dá, não sei. Irmãos, apaga isso. Você tem um propósito. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O que eu aprendo com essa passagem aqui é permanência. Permanecer. Aleluia. Permanecer. Diga para o seu irmão assim, permaneça. Sabe o que eu estava pensando aqui? Você vai rir. Já está rindo, né? A gente vai ter muita surpresa no céu, sabia? Vai. Vamos ter muita surpresa. Vai chegar lá, vai falar, você aqui? Você veio? Vamos ter muita surpresa. Se é que você vai subir, né? Que isso, pastor, misericórdia. Mas não é não? Só vai ter surpresa quem subir. Se é que você vai subir. Diga assim, eu vou, pastor. Fala. Cadê a mão? Cadê a mão? Olha o desespero, olha o desespero. Eu vou, pastor. Irmão. Ótimo culto de missões, né? Essa hora a gente podia ganhar muita alma para Jesus. Tu aceitou Jesus? Não, tô vendo aqui, irmão. Vem agora. Rapaz. Aí, Valzinho. Estratégico isso, né? Vamos ter muitas surpresas. Mas você por aqui? Eu vim, irmão. Você era dar uns mole lá. 7-1 danado e veio, misericórdia. Cadê o fulano? Cadê o fulano? Tu viu o fulano aí? Ih, rapaz, tá lá embaixo. Irmão, tem dúvida disso? Vai procurar o irmão lá. Cadê a irmã Doquinha? A Doquinha, ó. Ih, rapaz, a Doquinha pegou o elevador que desce. Não, cara. Cadê o pastor Marcelo? Não tá ali com o senhor ali, ó. Do lado. Você pensou em falar assim, tá lá embaixo. Tá vendo, André? Pessoal, maldade, meu Deus. Tá ali do lado do senhor ali. Ô, pastor, tô com um cara aqui, ó. Fala de mim agora, fala aqui. Vou mandar instalar o botão para descer daqui mesmo. Vamos mandar. Amém, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, vamos turbinar a nossa... A Bíblia fala, eu não lembro agora as passagens, fala de coroas, né?
Então, há uma ideia, segundo o entendimento de alguns teólogos, né, que um dos galardões seja posições, coroas, né? Aquele que ganhou almas, uma coroa, né? Que alcançou as pessoas. Eu não me lembro agora os versículos, posso procurar. Né? Coroa de vitória, coroa. E eu creio que isso seja também um critério, né? Uma das premiações, vamos dizer assim, ou que seja a própria premiação, né? E vai ser de acordo com a nossa vida aqui, o que nós produzimos aqui dentro do propósito individual. Então, irmãos, vamos turbinar o nosso galardão no céu, vamos? Amém, irmãos? Em vez de ficar minerando o TikTok aí, vamos? Uma ótima oportunidade para turbinar o nosso galardão. Já temos culto de missões, trazer mais um. Aí você pode trazer mais um, traz, nunca fala com ninguém sobre Jesus. Uma pessoa, Jesus colocou na sua frente para você falar e você não fala que tem vergonha. E você vai prestar conta disso. Equipei para você falar para uma pessoa lá embaixo. Não subiu por causa de você. Vai diminuindo a risada, né? E eu creio que a nossa igreja aqui está trabalhando de uma forma para você turbinar sim teu galardão. Amém? Em vez de você viver uma vida de santidade, vive aí praticando pecado, dando mau testemunho, escandalizando o evangelho. E ele assim, vivendo uma vida quase indo para o precipício. Pastor, a gente tem como definir, saber se a pessoa perder a salvação? Não, ninguém tem essa capacidade. A única coisa que nós orientamos aqui é que nós não devemos flertar com o pecado. Porque nós não sabemos em que momento a pessoa vai perder a salvação. E perder a salvação está relacionado à fé. Tem gente na igreja, pastor, que já perdeu a salvação? Irmãos, infelizmente sim. Infelizmente. Está na igreja com qualquer outro motivo. Menos o propósito correto. Menos o fundamento. Cristo. Está edificando, o seu edifício está sendo posto sobre um outro fundamento, que não é Cristo. Lembra o texto que nós lemos aqui? Um outro propósito, uma outra motivação. E está cheio de pessoas assim na igreja. Não estou falando aqui, irmãos, é como um todo. Onde o propósito não é Cristo, é outra coisa. Que coisa, pastor, irmãos? Inúmeras coisas. Então, no dia que chamamos hoje, a gente precisa refletir a respeito dessas coisas. Qual o propósito? Você sabe o que você foi chamado para fazer nesse tempo? Em vida aqui? Onde você está? Você sabe o que você está fazendo? Sabe quem é você nesse tempo? Amém, irmãos? Então eu creio em nome de Jesus, a sua mentalidade mudando a partir de hoje. Parar de ficar só umbigo, a minha necessidade. Só viver aquele evangelho de consumo. Só me dá benção, receber, só quer receber. Mas não serve, não quer dar, não quer doar. Amém, irmãos? Para a gente começar a encerrar aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quantos se alegram com isso? Amém, irmãos? Quantos se alegram em saber que vai comparecer ao Bema? Vou repetir. Quantos se alegram que vai comparecer ao Rema? Ao Bema. Não é o Rema, não. Ao Rema. Ao Rema também. Faça o Rema, viu? Né, André? Tem tudo isso aqui que a gente falou, mais um pouco. Você se alegra
um dia você vai comparecer ao bema, não o trono branco? O trono branco, irmãos, é o julgamento dos ímpios. A gente não está nem preso nessa passagem aqui. Então, o que nos interessa aqui é o bema. Amém, irmãos? E devemos nos alegrar por isso. Fique de pé em nome de Jesus.